Este canal é atualizado todas as noites na mesma hora. Se não quiser perder nenhum episódio, inscreva-se no canal. Obrigado. Era uma manhã de sábado quando eu tinha por volta de 10 anos. O tempo estava frio e seco. Meu amigo veio me buscar e nós entramos na floresta ao lado da minha casa, indo em direção a um lago chamado a Lago da Sereia. Esse lago era muito especial. Ao longo dos anos eu e meus amigos sempre achamos que havia algo estranho nele. Eu havia explorado milhas daquela floresta e nunca encontrei outro lago como aquele. Um historiador local descobriu que o nome a Lago da Sereia podia ser traçado até a Idade Média, então ele definitivamente existia há centenas de anos. O lago era cercado por bétulas de casca branca nuas em 3 lados, com raízes mergulhando na água. O quarto lado era um declive íngreme de 50 a 60 pés de altura, salpicado por moitas estranhas de efedra. Nós atravessamos a floresta e chegamos ao topo do declive, então começamos a arrancar pedras congeladas do chão e jogá-las no lago, tentando quebrar a camada de gelo na superfície. Não conseguimos quebrar o gelo, mas ainda era divertido fazer rachaduras e marcas deslizantes das pedras no gelo. Vimos um homem andando por uma trilha na borda do lago, atravessando a moita. Ele era alto e forte, vestindo roupas escuras e um grosso casaco preto por cima. Um grande cão preto seguia de perto. Apesar de o cão não estar com coleira, a trilha fazia uma curva perto do lago e, por um momento, o homem estava de costas para nós e pudemos ver um brilhante símbolo de triângulo laranja nas costas do casaco. Ele caminhou até o lado oposto do lago e ficou na borda com seu cão, olhando para cima em nossa direção. Eu me senti um pouco intimidado, então parei de jogar pedras. Estávamos a uma boa distância dele, com o declive nos separando, mas o que me preocupava era o cão. Meu amigo pensou diferente. Ele era mais velho, mais forte e mais corajoso do que eu. Ele continuou jogando pedras, apenas ajustando a distância dos arremessos para tentar não acertar o homem. O cão começou a latir furiosamente para nós, mas definitivamente não era um latido normal, mas parecia o rugido de um lobo ou leão, extremamente alto. O local tinha um efeito acústico estranho, mas de qualquer maneira estava muito alto. Tenho certeza que não deveríamos conseguir ouvir latidos normais do topo do declive. Somado ao olhar estranho do homem, que continuava nos encarando fixamente, decidi sair dali e disse ao meu amigo que deveríamos ir embora. Ele concordou com a cabeça, mas ficou parado por um momento, ainda abalado por aqueles rugidos ensurdecedores. Ele decidiu dar um último ato de rebeldia, dizendo algo como: vou jogar mais uma vez. Ele encontrou uma pedra grande. Nós dois olhamos para o homem, e meu amigo levantou a mão, pronto para arremessá-la. O homem continuava imóvel, nos encarando fixamente, mas o cão já havia perdido o interesse em nós, farejando embaixo das árvores atrás deles. No entanto, aquele rugido ensurdecedor continuava igualmente alto. Meu amigo deixou a pedra cair e nós nos entreolhamos chocados. O rugido não vinha do cão, mas sim do homem. Começamos a correr loucamente, por pelo menos 5 minutos, até pararmos perto da minha casa para recuperar o fôlego, gratos que o homem estranho de rugidos e olhar fixo tinha ficado para trás. Coisas ainda mais estranhas estavam por vir. Nós contornamos até a minha casa para beber água e contar a história maluca para o meu irmão. Assim que entramos pela porta dos fundos, minha mãe brigou comigo, dizendo que eu estava atrasado 25 minutos para o almoço. Eu tinha certeza que fomos para a floresta por volta das 10h15, logo após o fim do meu programa de TV de sábado de manhã às 10 horas.
Nossa aventura inteira deve ter durado no máximo 1 hora, incluindo o tempo de ida e volta. Então como poderiam ser 13 horas e 25 agora? Nós tínhamos perdido mais de 2 horas. Quando crescemos e às vezes nos encontramos, depois de algum tempo conversando, um de nós dizia: "Lembra do enrugidor?", e a história toda voltava à tona. Isso começou primeiramente quando eu tinha 5 anos de idade. Como criança, eu sempre tinha a sensação de estar sendo observado. Fora da casa dos meus pais, tudo estava bem, mas dentro de casa havia uma sensação estranha de algo constantemente olhando por cima do seu ombro. Lembro que na época eu tinha apenas 5 anos, eu nem sabia o que eram almas ou fantasmas. No entanto, fui enfiado na cama, com a porta do quarto aberta. Eu nunca fechava a porta do quarto, porque sempre parecia que tinha alguém em pé ao lado da minha cama. Quando tentava dormir, acordava assustado com vontade de ir ao banheiro. Assim que virei para sair da cama, percebi que o quarto estava muito frio. Olhei em direção à porta e lá estava uma garotinha, com olhos vermelhos, cabelos pretos molhados, vestindo um vestido verde velho e sujo. A pele dela parecia apodrecida depois de meses submersa, totalmente parada, apenas me encarando fixamente. Rapidamente me deitei na cama novamente, cobrindo-me com o edredom. Tentei gritar pelo nome da minha mãe, mas a adrenalina bombeava tão forte que nenhuma palavra saía da minha boca. Reuni coragem para descobrir o edredom e olhar se ela ainda estava lá, e assim ela desapareceu. Eu estava ensopado de suor, com o coração acelerado. Desisti de ir ao banheiro. Alguns dias depois, vi brinquedos da garotinha possivelmente afogada começarem a fazer barulhos aleatórios na minha caixa de brinquedos em formato de bola de futebol. Não apenas a caixa de brinquedos, havia um Furby na minha penteadeira. Todo garoto dos anos 90 tinha que ter um quando foi lançado. O Furby falava sozinho no meio da noite. Depois de um tempo, guardei o Furby no armário e retirei as pilhas para mantê-lo em silêncio. Algumas noites depois, a maldita coisa começou a falar consigo mesma novamente. Como um destemido garotinho de 5 anos, levantei, abri o armário, querendo desligar o Furby para calá-lo. O interruptor já estava desligado quando o segurei. De repente ele abriu os olhos e sorriu para mim. Joguei o Furby fora, tirei as pilhas e nunca mais recarreguei aquele brinquedo estranho. Depois, outros brinquedos aleatórios também faziam barulho na caixa, e com o tempo aprendi a ignorá-los. Meu segundo encontro sobrenatural se deu alguns anos depois. Meus pais tinham uma casa de 3 andares, com o banheiro do andar de cima à esquerda do primeiro patamar. Certo dia, ao passar pelo banheiro, no final dele estava uma senhora idosa ruiva, acenando para mim. Acenei de volta. Quando a imagem dela começou a desaparecer, de repente percebi que não havia buraco na parede. Ela atravessou a parede. Senti um arrepio na espinha, mas na hora não fiquei com tanto medo. Foi até confortável, como se nos conhecêssemos. Ela apenas acenava um olá. Comecei a contar sobre esses encontros para meus pais. E então descobri algo chocante. Meu pai me disse que meus avós eram médiuns, e achava que isso foi passado para mim. Eu não fazia ideia do que era um médium. Ele teve que me explicar tudo e como lidar com isso. Até me deu um guia espiritual de mediunidade. Quando eu tinha 13 anos, minha irmã mais velha saiu da casa dos meus pais. Enquanto limpávamos o antigo quarto dela,
encontrei algo embaixo da cama que imediatamente me arrepiou dos pés à cabeça, uma prancha de Ouija e uma caixa branca com a inscrição a tabuleiro Veja em letras grandes e pretas. Contei para minha mãe e quando fui pegar, a imagem assustadora da garotinha de vestido verde surgiu na minha mente, com seus olhos vermelhos me encarando fixamente. Minha boca ficou instantaneamente seca, os pelos eriçados. Rapidamente larguei e nunca mais toquei. De repente entendi o porquê de tantos rostos e sons estranhos na casa dos meus pais. Minha irmã esteve usando a prancha de Ouija, inadvertidamente abrindo a porta para o mundo dos espíritos e os deixando entrar em nossa casa. Nunca realmente contei esse dom ou experiências para ninguém, exceto amigos próximos e família. É difícil contar para os outros quando você sente que ninguém vai acreditar e pensar que está mentindo. Agora tenho 26 anos, moro em um apartamento com minha namorada e 2 cachorros. Até hoje frequentemente lembro da garotinha de vestido verde encardido e sujo, e desde que me mudei da casa dos meus pais para esse apartamento, nunca mais a vi. No entanto, passos, batidas na porta e outros sons estranhos ainda persistem. Moramos em um apartamento, então é normal ouvir esses sons, mas estamos no andar mais alto. Ouço passos na cozinha e no corredor em direção ao quarto, batidas vindas do quarto de hóspedes desocupado. Esses novos fenômenos sobrenaturais também começaram no ano passado. Ao passar pela cozinha tudo normal, mas passando por ela novamente, algumas portas de armários anteriormente fechadas de repente se abrem, mesmo quando estou sozinho em casa. Então sei que não foi minha namorada que as deixou abertas, nem eu. Parece que esse apartamento também guarda alguns segredos. O que devemos fazer? Eu morava com 4 amigos em uma casa dos anos 1950, e coisas estranhas aconteciam todas as noites. Certa madrugada, eu entrei na cozinha e de repente um pote de creme de amendoim voou da mesa e bateu no meu lado. Fiquei apavorado, pois nunca tinha acontecido nada assim antes. O mais estranho é que era um creme de amendoim crunch que minha mãe tinha comprado há alguns dias, uma marca que ela nunca comprava. Na noite seguinte, algo ainda mais sinistro aconteceu no meu guarda-roupa. Dentro do guarda-roupa tinha uma prateleira e um painel traseiro cheios de livros. Minha visão noturna era muito boa, então eu conseguia enxergar o quarto com clareza, mas naquela noite uma grande massa negra surgiu no canto superior do guarda-roupa, expandindo e encolhendo e mudando de forma, preenchendo todo o canto. O aparecimento dessa sombra negra me apavorou, e me deu a sensação de estar sendo observado. Quando criança, eu também tive muitas experiências estranhas. Toda noite às 19 horas eu corria para o quarto da minha mãe e me escondia embaixo das cobertas esperando por ela. Eu sentia que havia algo se movendo pela casa, e os cantos escuros do quarto sempre me davam a sensação de estar sendo observado. O vestido de noiva da minha mãe no guarda-roupa parecia mudar de forma repentinamente, me fazendo correr para fora do quarto. Talvez fosse o fantasma do meu avô falecido aprontando. Antes de morrer, meu avô pediu de volta uma escada velha que tinha emprestado para o meu pai. Depois que meu avô morreu, meu pai deixou a escada no barracão. Certo dia, enquanto meu pai trabalhava do lado de fora do barracão, aquela escada enorme e pesada de repente voou para fora do barracão, quase acertando a cabeça dele. A escada bateu na parede com força, fazendo um estrondo tão alto que eu consegui ouvir. Não havia vento nem nada que pudesse ter movido a escada. Meu pai disse, e desculpe, eu deveria ter devolvido a escada para você,
mas agora você também não precisa mais dela. Depois disso, não tivemos mais nenhum evento estranho. Acho que realmente era o fantasma do meu avô querendo que meu pai devolvesse a escada para ele. A quinta onde cresci tinha alguma notoriedade local por causa das suas histórias de fantasmas. A própria quinta estava situada no final de uma estradinha rural. Era uma velha casa de quinta dos anos 1860 que tinha estado abandonada por mais de uma década quando a compramos. Meu pai sempre mencionava que tinha sido um ótimo negócio. As minhas memórias mais antigas são muito vagas. Eu devia ter uns 6 anos quando nos mudamos, mas lembro-me do fantasma que nos visitava religiosamente todas as noites de domingo, às 0h45 da madrugada de segunda-feira. Começava no celeiro, fazendo barulhos de pancadas, como se um grande homem estivesse andando pesadamente. Os sons ficavam mais altos, acompanhados por estranhos rangidos e guinchos. Quando chegava à varanda lateral, toda a casa ressoava com ele, as paredes de tijolo tremiam. Depois havia uma pausa, e eu sempre imagino aquela coisa remexendo num bolso peludo do colete à procura das chaves. Em seguida, invariavelmente vinha o som da porta da cozinha abrindo lentamente, e depois um estrondo quando era fechada com força, como que anunciando a cheguei. O andar de baixo inteiro então ressoava com passos rápidos e estranhos, como se a maior bola de basquete inflável do mundo estivesse martelando o velho soalho de madeira, fazendo barulhos de pancadas espaçadas por um segundo de eco. Ele sempre ia até as escadas, subindo pesadamente, fazendo o chão tremer a cada passo, até chegar ao sótão, que era o meu quarto. O meu quarto ficava ao lado da escada da cozinha, o que as gerações mais velhas chamavam de a quarto da criadagem, já que era aberto sem porta, perfeito para prender um garotinho longe do monstro do outro lado da escada. No início não era tão assustador, o fantasma subiria as escadas com a casa rangendo, bam bam bam, até chegar ao sótão. Então ele entraria no modo silencioso, andando sorrateiramente pelo meu quarto, fazendo apenas barulho suficiente para que eu pudesse ouvir. Às vezes ele bateria propositadamente na minha cama ou no armário baixo ao lado da minha cabeça. Às vezes ele se curvaria e assopraria suavemente no meu rosto, como que para me forçar a abrir os olhos. Se eu já estivesse escondido embaixo das cobertas, ele puxaria muito lentamente o edredom de cima de mim, como se estivesse sendo puxado dedo por alguém de pé aos pés da minha cama, a poucos centímetros dos meus pés. Eu esperaria muito tempo e então tentaria puxar as cobertas de volta, às vezes conseguia, às vezes não. Logo depois disso, finalmente era hora dele deixar o meu quarto e visitar o resto da família, começando pelos meus pais e depois indo para as minhas irmãs. Muitas segundas-feiras de manhã tínhamos que lavar os lençóis da cama deles. Mais tarde, papai descobriu que ele não entrava em lugares iluminados. Uma noite, alguém esqueceu uma luz do corredor acesa, e o fantasma parou bem na soleira aberta onde a luz entrava no meu quarto. Claro, o banheiro ficava do outro lado do meu quarto, o que me deixou preso no escuro com o fantasma. Nenhum de nós dois ficou muito satisfeito com essa situação. Ele sacudiu furiosamente as escadas até que o estuque começou a cair e o chão se contorceu, mas a luz permaneceu acesa. Então ele correu para o meu quarto, fazendo as paredes tremerem violentamente, derrubando o meu armário e puxando furiosamente as minhas cobertas. Eu me encolhi quando ele pareceu pairar a poucos centímetros do meu rosto, sentindo algo como pelo de gato roçando meu queixo, meus lábios, e então partiu da beira da cama, só para subir novamente do outro lado e esfregar em mim assim várias vezes.
Eu nunca molhava a cama quando criança, mas quase o fiz naquela noite. Então, pela primeira vez, ele começou a bagunçar as minhas coisas. Nós éramos uma família rural, não ricos, e eu não tinha muitos brinquedos. Meus favoritos eram meus Hot Wheels, réplicas metálicas em miniatura de carros famosos. O fantasma os arremessou pelo quarto como pequenos aviões, e um raspou minha sobrancelha, deixando uma cicatriz que ainda tenho. Então ele revirou os armários de cada lado do meu quarto, onde ficavam livros velhos, roupas e outras coisas, deixando papéis rasgados e tecidos dilacerados. Na manhã seguinte, fui culpado por bagunçar a maior parte do quarto, e pior ainda, meus Hot Wheels tinham sumido. No próximo fim de semana, passei a maior parte das noites no meu quarto novamente. Na segunda-feira na escola, fui mandado para a enfermaria 2 vezes. Finalmente ligaram para o meu pai para me buscar mais cedo. Então, no domingo seguinte, quando o fantasma chegou ao meu quarto e começou a rugir e sacudir a cama, eu estava desesperado. Eles não podem te ver, sussurrei na menor voz de menino que consegui. Vá fechar a porta do banheiro. 9 segundos depois, a porta do banheiro bateu com força, rachando o batente e apagando a luz, mergulhando tudo no caos. Na manhã seguinte, eu me senti melhor do que em semanas. Na verdade, eu tinha dormido. As negações crescentes da minha família sobre o fantasma desapareceram, e meus Hot Wheels voltaram para a prateleira. A partir daí, as noites de domingo ainda eram bem agitadas. Uma vez a mamãe assou um bolo na cozinha de domingo à noite e a cozinha toda foi deixada coberta de farinha, exceto pelo prato do bolo. E outra vez minha severa avó Batista trouxe um pastor da Virgínia Ocidental para orar e exorcizar toda a noite, apenas para serem expulsos da cama e da casa por algum maligno espírito pagão. Mas o melhor foi o susto que o fantasma deu no gato e no rato. Como a maioria dos lugares, nossa pequena comunidade tinha alguns de seus próprios criminosos locais, especialmente entre os adolescentes. Um rapaz eternamente repetente do 2º ano, apelidado de Gato, e seu companheiro de crimes, um sujeito sorrateiro e astuto chamado Rato. Esses 2 idiotas adoráveis e irritantes estavam por trás de uma série de furtos nas fazendas da região. Ainda não haviam sido pegos, e os fazendeiros costumavam armazenar combustível para tratores. O gato e o rato se aproximariam furtivamente das propriedades no meio da noite para drenar gasolina dos tanques. Eles ainda não tinham vindo aqui, mas ouvi falar dos roubos, e meu pragmático pai simplesmente trocou as placas de gasolina e diesel. Tivemos sorte. O gato e o rato chegaram uma noite de domingo em um Chevelle 74 do gato. Encheram um galão inteiro de diesel pensando que era gasolina sob uma luz de segurança na entrada da nossa propriedade, pouco antes da meia-noite. Meu pai ouviu eles partirem e foi até a cozinha, rindo enquanto discava o número do xerife no telefone de parede. Era isso que tínhamos na época. O que aconteceu depois é uma compilação do que meu pai me contou, o que o gato e o rato contaram mais tarde. Primeiro, a luz de segurança lá fora começou a piscar e apagou. No breu total, veio um estranho som de assobio, algo que nenhum dos rapazes reconheceu ou soube de onde vinha, mas eu poderia ter dito a eles que seja lá o que fazia aquele barulho, estava colado na nuca do gato. Quando ele percebeu que não enxergava nada, gritou e pulou para dentro do carro, xingando alto o rato. O rato também percebeu que estava em apuros, algo maior e mais peludo que ele bloqueou a porta do carro, beliscando-o e deixando hematomas roxos em lugares delicados. O carro pegou, o diesel entrou nas linhas de gasolina, e com a ajuda do gato pisando fundo acelerou em direção ao carburador,
fazendo o carro dar solavancos para frente e a cabeça do rato bater no teto, quebrando o nariz, mas o terror lhe deu força para levantar seu corpo gordo para dentro do veículo. Eu ouvi o som do motor e fui até a janela a tempo de vê-los descendo em disparada pela entrada da propriedade, ambas as mãos erguidas com os dedos do meio em riste, e meu pai rindo tanto que mal conseguiu discar o número do xerife 2 vezes. Ele sabia o que viria a seguir. A uns 20 metros depois de entrarem na estrada principal, o carro começou a tossir e morrer. No escuro total de uma noite sem lua no meio-oeste, com as estrelas encobertas por nuvens de outono, e a casa vizinha mais próxima a quilômetros de distância, há uma escuridão que só existe nesses lugares quando as luzes do carro se apagam e a luz interna começa a piscar. A escuridão desce, de repente, completa e total, engolfando o carro. Eles correram por muito tempo, algo peludo e ágil batendo neles, beliscando e os fazendo tropeçar e cair, pairando alegremente acima até gritarem e recomeçarem a correr. Quando o xerife chegou, eles pulavam alegremente para dentro da viatura. O xerife teve que levá-los direto para a prisão e mandar outro oficial para checar a situação aqui. Quando o oficial tentou entrar em nossa propriedade, os rapazes começaram a gritar. Talvez o fantasma tivesse se acostumado com a gente, decidindo que éramos inofensivos, mas de qualquer forma, com o passar do tempo as coisas foram se acalmando. Quando finalmente pudemos nos mudar, ele parecia um tanto distraído. As visitas ficavam cada vez mais curtas, apenas um giro rápido pela casa antes de partir apressadamente, como se tivesse assuntos mais urgentes a tratar. Então, uma noite de domingo, ele simplesmente não apareceu. Logo, uma vez virou várias, e várias se tornaram a regra, até que quando eu estava no ensino médio, nosso fantasma residente apenas ocasionalmente passava para garantir que ainda estava por perto, e não mais para noites de terror. A última foi no dia em que nos mudamos. Naquele verão, eu me formei no ensino médio, meus pais se divorciaram, e eu estava ajudando meu pai com as últimas coisas. Restava uma grande escrivaninha de aço que ele tinha levado ao segundo andar com a empilhadeira, e eu não fazia ideia de como descer com ela. Meu pai voltou para casa e disse que viria buscá-la pela manhã, e eu achei que não valia a pena dirigir 2 horas só para algumas horas de sono, então decidi ficar. Completamente esquecido de que era domingo à noite, eu estava exausto e preparei um cantinho com travesseiros e cobertores e apaguei. De repente, o barulho mais terrível, todas as gavetas daquela grande escrivaninha de aço abrindo violentamente, com força suficiente para dobrar as rodinhas internas. Meu coração quase parou, e depois de um tempo percebi o que estava acontecendo. O fantasma tinha vindo para uma última visita. Sim, disse muito, muito baixinho para a casa vazia, também sentirei sua falta. Então acendi a luz e dormi novamente. Eu acho que esta é uma história frequentemente mencionada. Vou começar explicando que sofro de um grave transtorno de personalidade emocional e preciso tomar quetiapina e diazepam para controlar os sintomas, então isso pode ser um fator. No entanto, 4 anos atrás, passei por algumas coisas extraordinárias em minha casa. Tudo parecia vir do quarto extra vazio, que sempre deixava os visitantes desconfortáveis e tensos. Em 2014, comprei um PSB 7 Spirit Box, que na época não levei muito a sério. Eu e um amigo fomos a um cemitério, perguntamos um nome e realmente encontramos uma lápide correspondente, o que nos assustou muito. Mas na época pensamos que talvez fosse só uma coincidência.
Voltamos para a casa dele e usamos a caixa de espírito no quarto dele, e as respostas que recebemos eram sempre profanas e grosseiras. Depois, decidi me livrar da caixa, não querendo investigar mais essas coisas, e simplesmente a joguei fora. Desde então, minha casa às vezes tem uma atmosfera estranha e desconfortável. Ouço rangidos e sons abafados, mas não consigo entender o significado deles. Note que realmente tenho problemas de alucinações auditivas, mas esses sons são diferentes dos da minha cabeça, eles vêm de fora, são fortes e sussurros constantes. Recentemente, mais do que nunca, prefiro culpar tudo nas alucinações, mas talvez eu devesse levantar algumas questões, então estou pedindo a opinião de vocês aqui. Resumindo, já vi vultos translúcidos de capas pretas flutuando na ponta da minha cama, vagando para a esquerda e para a direita, e eu apenas olhando fixamente, eles tentando estender as mãos para me tocar, mas sem sucesso. Não sou uma pessoa religiosa, mas orei e implorei aos espíritos, sem nenhum efeito. Meus remédios são bastante sedativos, então geralmente adormeço assim que essas criaturas estranhas aparecem. Tenho pesadelos relâmpagos, me sentindo pego, arrastado da cama e levado para outro lugar. Por favor, me diga que isso é apenas uma alucinação minha, assim ficarei tranquilo. Mas a quetiapina deveria suprimir episódios alucinatórios, então tenho minhas dúvidas. Alguém pode me dar algum conselho? O que são eles afinal? Espíritos ou fantasmas? Obrigado por ouvir este programa. Se você gosta do meu canal, por favor se inscreva, dê um like e compartilhe com seus amigos. Até amanhã à noite.